E aí, galera, como é que vocês estão, meninos, meninas? Estamos aqui para mais uma aula dessa maravilha que é o Super à Prova. Então, nós iremos trabalhar hoje com a matéria relativa à chamada Antiguidade Oriental, né? As civilizações do Egito e da Mesopotâmia. Lembrando que egípcios e mesopotâmios possuem uma semelhança muito significativa, são civilizações que se desenvolvem às margens de grandes rios e que, portanto, têm uma grande dependência em relação aos ciclos de cheia e vazante. São civilizações que teriam grande dificuldade de existir caso esses, vamos imaginar uma situação horripilante, né? Se essa água desaparecesse, se esses rios secassem, né? Então, essas duas civilizações, essas civilizações ocupam uma região entre o Egito atual e a região da Mesopotâmia, que seria mais ou menos aí o Iraque, né? Formando aquilo que nós chamamos de crescente fértil, né? Crescente fértil. Então, são sociedades que têm grande similaridade, que se desenvolveram em regiões irrigadas por grandes rios, tá? Mas há uma discussão interessante, uma discussão relativamente recente, porque o pai da história, o Heródoto, disse em uma visita ao Egito que o Egito era uma dádiva do Nilo. Essa frase se tornou uma espécie de referência, né? O Egito, uma dádiva do Nilo, como se o rio fosse o responsável pelo surgimento e pela sobrevivência daquela civilização. Ao dizer isso, é interessante como o Heródoto despreza a ação humana, né? Como se o rio fosse o único responsável pelo surgimento, o Tigre e o Eufrates, os únicos responsáveis pelo surgimento daquelas civilizações. Portanto, nós não podemos seguir essa linha de raciocínio, uma vez que nós não podemos excluir a importância da ação humana na construção dessas sociedades. Tá? Então, isso aqui, gente, ó, sai fora com isso aqui. É mais uma referência, apenas uma referência. Então tá aqui, ó. No caso do Egito, o Egito formou ao longo da existência da civilização egípcia, nós vamos observar a divisão da história egípcia antiga em três fases. O Antigo Império, que é o momento da construção das grandes pirâmides, onde o Egito vive isolado do mundo. O Médio Império, onde o Egito passa a se relacionar com o exterior, né, e acabará por isso mesmo sendo invadido por uma população que são chamados Hicsos, e o Novo Império, onde o Egito se liberta da dominação estrangeira, viverá aí seu apogeu em termos de riqueza e expansão, até finalmente ser conquistado pelos assírios, e dessa forma, mais ou menos, haverá uma pequena recuperação, renascimento saíta, mas o fundamental é entender, Antigo, Médio, Novo Império é o período fundamental para a gente estudar o Egito. E aqui o que nós podemos destacar a respeito do Egito? Uma das características fundamentais, além da dependência em relação à cheia e à vazante do rio Nilo, é que os egípcios tinham uma crença muito forte na vida após a morte e, portanto, praticavam a mumificação, acreditavam na ideia de que a alma imortal só poderia manter sua condição se fosse preservado o corpo. Portanto, algo que caracteriza muito a cultura egípcia é a construção de túmulos magníficos, os mais importantes são as pirâmides, mas também a questão da mumificação dos mortos. Praticamente todo mundo no Egito era mumificado após a morte. A Mesopotâmia, o nome Mesopotâmia é grego. O nome Mesopotâmia nunca foi usado pelos habitantes da região. Significa entre rios, né? Mesopótamos, entre rios. Entre os rios. Porque aqui nessa região você vai ter, ao contrário do Egito, o surgimento de várias civilizações que foram se destruindo, se conquistando, mas de várias civilizações nessa mesma região, que é o atual Iraque. Na região da Mesopotâmia, nós destacamos o quê? Sumérios, amoritas, assírios e caldeus. Os sumérios são vistos como a mais antiga civilização da região, né? Não chegaram a organizar um Estado centralizado, mas sim cidades-estado independentes entre si. Os amoritas são os responsáveis pela criação do primeiro código de leis
da história, o primeiro código escrito de leis da história. Os assírios, que criaram o mais poderoso e o império que mais se expandiu na região, são os criadores do primeiro exército profissional do planeta. E, por fim, os caldeus, que são chamados também de neobabilônicos. Lembrando, Amorita e caldeu são conhecidos também como babilônicos. E no caso dos caldeus, o destaque vai para esse imperador aqui, o Nabucodonosor, responsável por uma das maiores obras da antiguidade, são os jardins suspensos, né? Os jardins suspensos da Babilônia. Aqui o mapa mental, para vocês estudarem, né? O resumo da matéria com bastante detalhe. E lembrando, gente, que o Código de Hammurabi, que é o mais antigo código escrito de leis, ele se baseava na chamada Lei do Talião, isto é, o princípio do olho por olho, dente por dente. Portanto, a ideia de que quem mata tem que morrer. Há questões aqui, viu, gente? A sociedade era uma sociedade testamental, as pessoas não tinham o mesmo valor. Portanto, se um pobre matasse uma pessoa de uma posição social superior, né? Mas se um cara de posição superior matasse um escravo, claro que isso não valia. Mas é isso aí, lembrar, Lei do Talião, olho por olho, dente por dente. E aí, gente, um abraço enorme para vocês. Até nossa próxima aula.